falar de BI, tem que ter um comparativo. Perfeito. Tem que ter algum parâmetro. É bom ou é ruim? A informação por si só não tem validade nenhuma. Exato. Você falar, minha empresa tem 12 funcionários. Sim. E aí, ponto-chave é quando a gente chega, a gente tem informação de baseada. Sim. Só que saber o que cruzar, o que fazer com o quê, Sim. vou cruzar isso com aquilo. E hoje, pelo fato de a gente ter atendido hoje mais de 100 empresas de ramos totalmente distintos, a gente começa a trocar tecnologias entre as empresas. Perfeito. Então, uma visualização entre uma empresa, eu descobri isso aqui em determinada empresa. Nossa, essa visualização aqui eu posso aplicar em outra empresa. E como a gente não atende empresas concorrentes, o que eu gero em uma, eu posso gerar valor em outra. E aí, pessoal, começando mais um Ribeirão Podcast, o que dá certo no interior do estado de São Paulo. Estamos aqui com um super convidado para falar hoje de Power BI, gestão de dados e tudo que você precisa saber para conseguir incluir isso no seu negócio e entender o que você pode fazer com os dados que você tem aí dentro da sua empresa. Mas para isso, antes a gente vai apresentar os nossos patrocinadores. Vamos começar pela Aguilar & Price Consultoria, que pode te ajudar na gestão tanto do seu negócio e também na área de cartório, se você estiver precisando de algum apoio nesse sentido. Aí nós temos também a Sonar. Isso, Sonar Data Design. Ela é uma empresa focada também em Power BI. Ainda somos bem pequenininhos, a gente vai falar com o mago do BI hoje. Mas se vocês tiverem dados no seu negócio e quiser transformar em informação, usar no seu dia a dia, procure por a gente, sonardd.com.br. E para apresentar o convidado, hoje é uma honra. Quer falar alguma coisa, Lê? Que nós não nos apresentamos. De repente você está aí vendo a gente pela primeira vez. Então eu, Alexandre Aguilar e Gabriel Cruz, host aqui do podcast. Por que a gente fez isso, pessoal? A gente está tentando mostrar o que dá certo em Ribeirão. Ter uma sintonia com a história. A gente estava até aqui falando da CI antes de começar o podcast. Acredito que a gente vai tanger isso. Então, para mostrar que nós aqui também fazemos grandes negócios, também temos dificuldades e a gente pode aprender uns com os outros, tá bom? Então é para valorizar o que é nosso. Essa é a intenção do nosso podcast aqui. E isso é focado em você que já tem um negócio ou você que quer empreender e trabalha dentro de um negócio, para você começar a ver coisas do dia a dia. A gente traz conhecimentos muitas vezes densos, mas de forma mais simples. Então, para todo mundo, mesmo você que está dentro de uma empresa, com certeza muita coisa dá para você implantar na sua empresa, né? Dá para você ser um intraempreendedor, que é um empreendedor dentro da própria empresa. Hoje é um prazer trazer aqui o Maurício. É um cara que mudou a minha vida no aspecto profissional. Ele trabalha na empresa dele hoje, chama Datime. É uma empresa de BI em geral, mas ele vai apresentar, não vou entrar nisso. Mas é o cara que me abriu a porta para eu voltar para o mercado de dados. Eu tinha trabalhado com isso no Itaú, mas para voltar e para aprender Power BI mesmo foi com ele. Como a gente disse, eu não sabia nem abrir direito um arquivo, ele me ensinou do básico ao avançado. Sou eternamente grato. E é um cara que promove muito o mercado, então mesmo quando eu fui abrir a minha, ele me deu um super apoio. Cara, o mercado precisa de boas empresas, então se for para mais uma empresa boa tiver no mercado, para mim tá ótimo. Eu queria que você começasse apresentando, Maurício, a sua empresa, como que você pensou nela e qual que é o seu foco hoje em dia. Perfeito. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, Gabriel. Obrigado Seja bem-vindo pelo convite. Que agradece. A ideia da Datime surgiu 5 anos atrás. Eu trabalhava em São Paulo, trabalhei por 10 anos na indústria aeronáutica, trabalhei com economia de consumo de combustível aeronáutico, trabalhei na Gol e na Azul. E por questões familiares, acabei retornando pro Ainda interior. bem que ele não trabalhou na Lamia, né? Na Lamia, Não, puta, nossa. verdade. Mas era como é que eu vou dizer? A área que eu trabalhava era exatamente essa, de cálculo De controle de combustível. De controle de combustível, era cálculo de abastecimento de aeronave. Que massa. Não, tem o possível, o emergencial e o se Deus quiser, né? Né? Eles foram depois dessa. Uma coisa que o Maurício me falou muito legal é que um avião é um computador que voa, né? Sim. Na época a gente ajustava os parâmetros de voo, a gente via quais são. Na época eram 11 ou 12 parâmetros de combustível. Era aeroporto alternado A, aeroporto alternado B, intempérie, tempo, trânsito, vento. Tem vários parâmetros que a gente colocava e eram cálculos muito complexos e um volume de dados assustador. Então, cada aeronave, na época, para você ter ideia, ela grava 1.200 parâmetros 3 vezes por segundo. Quando eu trabalhava na Gol, eram 120 aeronaves, voando um total de 360 mil horas por ano. Caraca. Então eram dados bilhares assim, muita coisa. Que legal. E acabei voltando para o interior por questões familiares e aqui
pô, eu trabalhava com cálculo de combustível aeronáutico, aqui eu vou fazer o Mas acho que você quê? ia falar alguma coisa quando eu te falei a história do avião, né? Você ia contar alguma coisa. Você falou, cara, exatamente isso, acho que você ia falar alguma coisa. Era o que a gente trabalhava. Tipo, a gente trabalhava em que sentido de economia? Haviam várias iniciativas de redução de combustível e uma delas é, se você está com um tempo excelente no aeroporto de saída, no aeroporto de chegada, você não precisa ter 2 aeroportos alternados, abastece para um aeroporto alternado. Claro que não é de maneira tão boa. simples Entendi. assim, mas de certa maneira, a maneira de você economizar combustível, a maior parte dos projetos eram abastecendo a aeronave com menos combustível. Que ela fica mais leve, Ela gasta fica mais menos. leve. Putz. Então era A justamente Lamia tentou isso. fazer isso, mas ela Nossa, passou o ali ponto. Foi totalmente assim, nossa, foi incontestável o erro, a sucessão Caramba. de erros que houveram ali. Foram Caramba. 3, 4 erros de pessoas. Caramba. Só título de durante o curiosidade. processo. Quanto custa um litro? Você tem noção? Nossa, na época era uns R$7, R$6 o litro. Só que você abastece no avião, para você, um abastecimento de uma aeronave da Gol, um 737-800, na época eram, em média, 8, 10 toneladas de combustível que você abastece. Rapaz. Aí você pega uma razão de 0,7, de 0,8 de densidade aí, vai dar uns 6 mil litros por aí, 7 mil litros em média de Ou abastecimento. seja, a hora que você olha para a asa, é um tanque de combustível ali dentro. É puramente Saindo. tanque de combustível. Caramba. 45%, 50% do custo de uma empresa aérea é combustível. Caramba. Então, qualquer ajustezinho fino era muito sensível Representativo, isso, né? era muito representativo. Eu imagino que as empresas que desenvolvem, no caso Embraer, Bombardier, enfim, sempre estão evoluindo nesse sentido. Sim. E o que eu nunca vi, nem sei se faz sentido, nem sei se eu estou desviando um pouco do assunto, mas todo mundo indo para a matriz, mudando a matriz energética, né? E o avião tá acima das nuvens, cara. O sol tá ali. Você não, diz, tipo, não tem, pegar né, energia cara? solar? Não existe, eu nunca vi isso. Porque a potência gerada hoje para energia solar, para que possa ser levantado um avião, ainda é muito baixa perante... entendi. Faz sentido. Teria que ter um espaço gigantesco para Exato. tocar um aviãozinho, tipo. Entendi. A área aproveitável com placa solar da aeronave é baixa perante a potência que ela precisa para levantar voo. Faz todo sentido. Então, tem alguns aviões, aeroplanos e tal, só que é para uma pessoa. Entendi. Então, esses até tem. Só que a asa Voa dele com o Gabriel, não voa com você não, viu? Não. Rapaz, vai o homem levinho, é 2x2, né? quase não passou na porta ali, ó. Imagina dever um boleto pra esse cara aqui, Tá Zanon. doido. Que jeito que faz? Não, e é engraçado que você Entrega pra normalmente Deus. imagina alguém de programação, né? Nerd, pequenininho e tal, né? Foge um pouquinho do padrão. E é bom, né? Porque o pessoal teclado os dele é devs do Thor. nunca conseguem cobrar o pessoal comercial, né? Normalmente o comercial é maiorzão, assim, todo. Agora o Maurício Agora que não. não. Filho. Comercial que andar fora da linha. O Maurício, você tava contando que daí você trabalhava com avião, dados específicos e veio pra Ribeirão. Falou, porra, que merda, né? Como que eu vou trabalhar com Exato. tantos dados aqui? Aí eu acabei empreendendo na área alimentícia, fundei uma empresa junto com um ex-sócio na área de alimento fit e por 1 ano e meio, 2 anos a gente teve essa empresa, ela deu certo, a gente abriu bastante pontos, só que eu vi uma oportunidade, porque a maior parte dos empresários que eu conversava não tinha um controle dos dados, não tinha coisas mínimas. Quanto deu Ninguém de sabe. lucro? Exato, Sobrou na isso é muito conta, comum. pagou as contas, está sobrando, está ótimo. Não tinha alguns controles básicos. E como eu tinha muita facilidade com dados, eu tinha na minha empresa, por mais que fosse pequeno, eu tinha isso muito ajustado na minha mão. E eu vi uma oportunidade onde a gente pudesse investir e trabalhar com essas empresas. Perfeito. Só que esse tipo de mão de obra, ainda hoje, o analista de BI, todas as áreas que trabalham em volta do BI, elas são muito caras para uma empresa de pequeno e médio porte investir. Então eu vi uma oportunidade e falei, se eu trabalhar para uma empresa, ela não consegue me pagar. Perfeito. Mas quem sabe se eu trabalhar para 5, 6 de uma vez? São empresas de pequeno porte, com uma massa de dados pequena, processos rápidos, processos controlados. Então eu vi uma oportunidade de trabalhar com isso. E acabei assim, saindo da outra sociedade e comecei a trabalhar com empresas de pequeno porte e trabalhando literalmente a troco do dado, sem cobrar. Então, trabalhava pelo case, trabalhava para gerar projetos, para gerar conhecimento e ter, literalmente, confiança de mercado para conseguir pegar outras empresas. E ainda assim, faço isso hoje. A gente está trabalhando para empresas do exterior, a gente está começando com projetos na Europa, e algumas empresas lá eu comecei trabalhando há 6, 3 meses aí atrás, trabalhando de graça. Perfeito. Literalmente para pegar case do exterior
para poder gerar confiança de mercado. Porque se a gente fala que a gente trabalha para empresas aqui do Brasil e tal, a gente até tem hoje aqui em Ribeirão, a gente tem grandes empresas que a gente trabalhou e tem também empresas do Brasil, multinacionais, que a gente trabalhou e que nos dão chancela para trabalhar com empresas até do exterior. Perfeito. Mas é muito melhor se a gente já tiver uma empresa lá de fora para que a gente possa passar credibilidade. O que você falando, Maurício, me vem uma coisa que eu penso muito sobre BI e que eu vi um pouco no mercado de agência de publicidade. Vê se você concorda comigo. Que dá até, por exemplo, a empresa ela pode ter o marketing dentro dela. Então dá para ter um cara, eu posso ter um cara que faça mídia, eu posso ter um cara que faça performance, eu posso ter um cara que faça só criação, eu posso ter um cara que responda. Então eu posso ter todos esses profissionais, só que acaba ficando muito caro para a empresa ter todos os profissionais de uma agência dentro dela, né? Exatamente, isso. Só fazendo uma janela, porque o pessoal que tá ouvindo a gente, às vezes BI, o que é BI, né? Às vezes o cara tá ouvindo, nunca viu, então traduzindo pro seu dia a dia aí. Pessoal, pensa que você tem a Microsoft lá, que você tem o Excel, o Word. Power BI é um software, vou simplificar dessa forma, vocês me corrijam aí, que ele pega o seu dado e ele dá evidência para aquele dado e deixa o dado muito mais bonito, cria correlações, mostra isso graficamente para você. Então ele cria as correlações que você precisa. Então, igual ele estava falando aqui do avião, de repente ele vai criar uma correlação. Tempo versus número de passageiros versus consumo ou capacidade de arrasto lá, que eles chamam, não sei como é que é. Então ele vai saber que se ele vendeu metade dos assentos da aeronave, ele consegue abastecer um pouquinho menos. Para ele conseguir cruzar isso em tempo real todos os dias, não dá para fazer. Então ele fala, cara, pega o dado A, o dado B e cruze para mim. O software mostra isso para você o tempo todo ali. Então, basicamente, é para isso que a gente cruza. E o Gabi também estava falando de dev, da área visual, estava falando de programação. Isso são todas ramificações, variações dentro do desenvolvimento de uma tela. Porque você olha ela simples, acha que é uma situação só, mas não. Tem várias expertises dentro disso, tá? Só para situar todo mundo aí. Fazendo um complemento de maneira bem simplificada. Por favor. BI é o nome gourmet de análise de dados. Perfeito. Bom, se a gente tinha análise de dados lá em 1990, começando com Excel, já era um BI. Exato. O que muda de antigamente, de 20, 30 anos para trás para agora, é o volume de dados e os locais onde esses dados estão. Até menos, né, Maurício? Porque, por exemplo, eu trabalhei no Itaú em 2000, em 2012. Acho que eu trabalhei até 2015 no Itaú. E a gente fazia mais ou menos o que a gente faz hoje no Power BI, só que eu fazia com R, descia do R, já resumido no Excel, aí do Excel resumia, fazia um gráfico e punha no PowerPoint. Isso, a gente pegava... Cara, horrível. Brincava com MATLAB, tinha um outro, Minitab. Eu trabalhava Minitab. muito com Minitab. Gente, não se sintam deslocados, eu também não entendi nada, tá? Mas não, deve ser vários programas do R, do Minitab, dos Firelines. Mas simplificando, por exemplo, você vai fazer uma apresentação para alguém, quem tá ouvindo a gente provavelmente já fez ou já teve contato com uma apresentação. E aí você vai fazer ela no PowerPoint, por exemplo, que é um jeito de se apresentar. Então você vai lá e faz um gráfico, vamos supor. Faz um gráfico de pizza que divida a renda mensal entre os três. A do Maurício vai ficar maior zona assim, a nossa fica mais do cantinho aqui menor. Mas aí você quer, por exemplo, pegar essa renda e ver a do Maurício dividido por fonte de renda. Então, se você tiver no PowerPoint, você vai ter que pegar outro gráfico, colocar do lado que mostre só a renda do Maurício dividido por fonte de renda. O que o Power BI faz, ele faz com qual? Esse gráfico já está tudo vinculado. Então, você clicou aqui, clicou no nome Maurício, ele já abre as fontes do Maurício. Isso. É a mesma coisa para uma empresa. Assim, você começa a ter a visão de todos os seus dados de uma forma muito mais simples e ramificando, assim, coisas que você não teria se você não tivesse pensado antes. Ele é um gráfico interativo. Então, o que a gente estava falando do GR, Minitab, MATLAB, são softwares estatísticos que tinham grande capacidade de processamento de dados. O Excel, hoje, ele tem uma limitação hoje de 1 milhão de linhas. Perfeito. 1 milhão de linhas, para quem trabalha com dado, não é nada. A gente trabalha com bancos de dados de bilhão de linha. Então, a gente tem que usar softwares um pouco mais robustos. Perfeito. E o que o Power BI faz é juntar dados de diferentes fontes. Do software financeiro, da rede social, de outros lugares e juntar isso tudo em um local só. Exato. E aí os profissionais análogos a essa operação é o designer que vai deixar o painel bonitinho, é o analista do banco de dados que vai lá conectar o dado, vai buscar lá no banco de dados, é o minerador de dados que vai buscar isso num site. Perfeito. Então tem outras atividades, mas de maneira bem simples, é aquela análise de dados. Se você olhar um gráfico no Jornal Nacional, cara, aquilo lá é um BI. De maneira bem simples, é um BI. E o objetivo principal
é fazer com que a pessoa leia a maior quantidade de informação no menor tempo possível. E você estava falando no sentido de armazenagem de dados, né? Esses dias estava tendo uma discussão e até eu estava na estrada comentando com as pessoas sobre essa ferramenta maravilhosa chamada Waze, né? Que é impressionante. Você fala assim, cara, troco do que esse cara tá me dando tanta coisa, né? E ele, na verdade, você acaba sendo o produto dele. Quando você não paga por algo, Você é é o o produto. Perfeito. E o que eu fico assustado é, quando a gente tá falando de armazenagem, eu fico imaginando com todos os usuários dando input e recebendo um output ali. Porque se anotou um buraco, o carro de trás está sabendo. Só que Exato. a engenharia por trás disso, de ter ido avisar do buraco, atualizar todo mundo, passar para a galera e avisar o de trás que tem um buraco ali na frente e ele perguntar para você, tem mesmo ou não tem? Sim. É muito top, cara. Mas isso, o buraco é muito mais embaixo. Imagina que você quer abrir um local. Eu quero abrir um McDonald's, um drive-thru. Eu quero abrir um Burger King, um drive-thru. Quais são as ruas de maior movimento? Como você... Para você usar o sozinho Waze, não sabe. se você olhar no seu telefone, seja iPhone, Galaxy, o que for, quando você usa a plataforma Google, você já está dando total autorização para ele enviar a localização para o Google ou para a Apple 3 vezes por minuto, mais ou menos. Então, se você entra no seu histórico, ele sabe onde você foi, o que você fez, o que você estava, onde você passou. Quanto tempo você ficou, quanto não sei tempo o quê. você ficou. Então, às Você vezes, tem o cartão sai- junto, quanto você gastou. Quando você sai da loja, às vezes você saiu de uma loja ou saiu de um restaurante, ele fala, o que você achou do restaurante tal? Que top. Então, se você vai abrir um restaurante, o Google, eu quero abrir um drive. Onde tem o maior fluxo de pessoas entre 8 e 10 da manhã e no final da tarde? Ele te dá um mapa completo, um Que mapa de loucura. calor da cidade. Isso é tão verdade que você está falando que, na verdade, quando eu acesso agora o Google pelo meu celular, pelo Safari, seja lá o que for, ele fica perguntando para mim para eu logar. Sim. Ele já não tá mais me dando a informação, ele já quer que... Já quer que você logue, E né? todos os dias que você entra, ele tá falando a mesma coisa. Não sei se isso aconteceu com você aí que tá ouvindo Eu a já gente. deixo logado direto, então. Não, eu não deixo, cara. Navegador. E realmente eu não tô dando o dado pra ele, mas ele tá me infernizando. Na hora ele vai ganhar. Na hora ele vai... Exato. E ele te dá facilidade, ele te dá e-mail gratuito, ele te dá calendário. Aí você vai no e-mail, ajeita uma reunião pelo navegador. Você confirma, ele já confirma pelo telefone, já dispara, enfim, N Olha que controles. interessante isso que você tá falando, olha o tanto que faz sentido. Um cara da inteligência da Polícia Federal, tava tendo uma conversa com a gente esses dias atrás aí que eu tava viajando, e ele falou, bicho, a gente precisava pegar um cara, esse cara tinha saído, tava há 3 meses, e aí a gente viu na movimentação dele que ele tinha comprado, depois de analisar todo o histórico, um chip. Aí pegaram esse chip e viram onde estava o chip. E aí, onde ele comprou, que era o ponto de partida, onde que estava esse número. E aí rastrearam esse número e ele não tinha feito compras no cartão dele. Ele falou, cara, você não pode usar nem cartão nem celular, senão alguém te acha. Sim. Ponto. E não é porque você não usou o seu celular. Então, porque ele vai pegar as pessoas para quem você ligou. Então ele sabe que mais hora menos hora você vai falar com sua mãe. Mais hora menos hora você vai falar com sua esposa. Então ele te cerca pela outra ponta. Perfeito. Sim. Ele faz triangulação por antena, tem várias maneiras. Esse triangulação por antena foi o que matou o Pablo Escobar, né? Quem assistiu o Narco sabe. Aí, nesse sentido, eles entenderam onde estava o cara, pegaram e sabiam que aeroporto ele estava indo. Caramba. E esperaram o cara lá para poder pegar, montaram a operação e depois de 3 meses conseguiram pegar o cara. Caramba. Falou, velho, foge, dinheiro. Vai pra floresta, né? Nem sei se cara na floresta, mas diz que o cara tava numa casa, de uma fazenda, enfim. Caramba. Mas, ô Maurício, no que você tava falando, me vem muito... Você falou, tem um profissional de banco de dados, então para montar um painel, né? Você tem o cara do banco de dados, você tem o cara que vai fazer a conexão com o banco de dados, o que vai tratar dentro do ETL os dados que vêm. Mas muitas vezes ainda tem o minerador. Você tem um minerador antes, Porque o cara o minerador... que extrai web scraping, alguma forma Isso, assim. Porque às vezes ele não tá um dado estruturado dentro de um banco de dados. Eu quero pegar todo dia a cotação do dólar de um site. Isso. É um robozinho que ele vai programar e esse é o minerador que ele vai pegar todo esse dado e jogar para o banco de dados. Eu acho que fica claro num projeto que a gente participou, que era, por exemplo, eu sou um site de roupas usadas.
Então eu quero pegar da mesma roupa quanto que o meu concorrente está vendendo. Meu concorrente está numa página da internet aberta, então eu consigo pegar o dado dali. Então eu consigo, através de, chama web scraping isso, eu vou lá no site do cara e vejo, quanto que ele está vendendo o tênis da Nike Air Jordan usado. Tá vendendo R$780. Eu sei que o meu cliente vai pesquisar nos dois lugares, então eu tenho que estar próximo dali, ou pelo menos eu consigo saber. Eu consigo saber, por exemplo, se ele tiver quantas unidades tem lá em estoque, eu consigo saber a venda dele, porque uma unidade de estoque caiu. Exato. Então, o ponto de partida inicial pode nem ser o cara do banco de dados, pode ser o minerador, que faz o web scrap, que às vezes salva no banco de dados, e aí depois eu passo para o cara do banco de dados. O cara do banco de dados vai ter que estruturar as tabelas dentro, fazer um trabalho de ETL melhor, ainda tem esse outro. Aí cai pro cara do DAX, que o cara do DAX pega e vai nomear as coisas. Aí depois, terminando, vou simplificar aqui, mas você termina num cara de UX, que ele vai terminar e fazer a usabilidade ser fácil. O ponto que eu queria perguntar para você, Maurício, é que, por exemplo, isso é inviável para 99% das empresas, ter 5 profissionais dentro da área dela só de BI. Eu acho que para a maioria. É um investimento extremamente alto, fora a curva de aprendizado. Exato. Eles não vão chegar jogando. Exato. E um ponto muito importante também que entra na conta para mim é que, por exemplo, se você é um minerador de dados muito bom, eu tenho a oportunidade, por exemplo, de trabalhar na empresa do Maurício, que é uma empresa especializada de BI, ou trabalhar na empresa do Ale, que é uma empresa de varejo. Cara, para mim é muito mais interessante trabalhar na empresa do Maurício, porque eu vou trabalhar com outros mineradores também, então vou trocar ideia sobre mineração, vou aprender mais, vou colocar no meu currículo. Então fica vantajoso até para mão de obra e para empresas especializadas. O que a gente brinca lá é que a gente nunca vai parar de estudar. Exato. A gente tem hoje lá ativos quase 40 clientes lá na nossa empresa. Então nós Perfeito. temos um time que a gente atende 40 empresas de todo tipo, do agro, a indústria, manufatura de peças para carro, geladeira, herbicida, funerária, escritório de advocacia, academia, restaurante, lanchonete, padaria, gelateria. Então a gente se encaixa em qualquer tipo de empresa. Perfeito. Só que quando a gente vai trabalhar na empresa, cada uma tem o seu cenário de conexão, cada uma tem o seu banco de dados. Perfeito. E a maior parte não tem um banco de dados. Perfeito. Não tem estruturado isso. Tem os dados lá dentro dos softwares, mas não tem isso centralizado. Tipo um dentro data de lake local. específico com tudo. Exato. Perfeito, então perfeito. a gente entra para estruturar isso Sim. tudo, porque o volume de dados hoje, mesmo de uma empresa pequena, ele acaba sendo grande. Perfeito. E o maior desafio é que ele fica todo descentralizado. Perfeito. Então a gente tem profissionais específicos que já sabem como conectar e como captar esse dado, e fica exatamente como se fosse uma linha de produção. Um vai lá, conecta, o outro deixa o dado mais estruturado, bonitinho, o outro vai e faz os cálculos e um deixa o dado bonito para mostrar para o cliente. Exato. Aí, Maurício, qual que é o ponto que você acha que a empresa fale, a partir de agora compensa eu ter interno? Existe esse ponto ou você acha que mesmo uma empresa muito grande... Existe. Só que aí o que a gente trabalha, por exemplo, são empresas muito grandes. Sim. A gente trabalhou dentro da... por que a Bolsa de Valores vai me contratar para fazer algo? É verdade. A Cargill, a Mafre, a gente trabalhou na Cargill por 6 meses. Por que a Cargill vai me contratar? Porque ela precisa de celeridade. Então, ao invés de ela contratar um profissional, treinar ele, fazer com que o profissional trabalhe e dê o resultado, ela me contrata para fazer um sprint, ela fala, daqui para frente eu toco. Perfeito. Então... Faz sentido. Então, o maior, que às vezes vale a pena ter uma equipe, ele te contrata como uma mão de obra extra, assim. Às vezes, eu tenho um projeto específico, eu te contrato para aquele projeto. Para dar um sprint. E a ponta de baixo? Qual o tamanho de empresa que você atende hoje? A partir de qual tamanho que vale a pena? Hoje eu tenho empresas lá que faturam 40, 50 mil por mês. Caramba. E mesmo para ela vale a pena. Só que são tickets, é um painel fixo. A gente tem, vou dar um exemplo, painel para restaurantes. Perfeito. Tem vários restaurantes, bares, e quem usa determinado software, que a gente tem uma parceria, a gente conecta diretamente com esse software, ele paga um valor mensal, a hora que ele deu enter, o painel dele já está pronto. Perfeito. Aí se ele quiser alguma customização, alguma coisa do tipo, porque o negócio dele é específico e tudo mais, aí a gente tem um ticket um pouco maior, mas desde, vou abrir minha empresa, quanto mais cedo você buscar conhecimento e algo do tipo, mais fácil e mais barato vai ficar a implantação. Perfeito. Porque os seus dados, imagina que nem se você começar a arrumar a sua casa, você vai começar a arrumar a sua casa quando ela é pequenininha, ou depois que ela tem... se começar na construção é melhor, porque você já passa os conduítes certinho. É exatamente essa o raciocínio. Você ia falar alguma coisa?
A gente gosta muito de case aqui. Então você falou que você tem vários aí. Sim, Há quanto sim. tempo você está nesse mercado? Vixe, eu trabalho com dados já há 15 anos. Eu queria que você desse alguns exemplos ou algum exemplo de como você conseguiu alterar o dia a dia da empresa por mostrar um dado que ele não tinha acesso ou por criar alguma correlação que ele não imaginava. Porque eu acredito que uma boa decisão, quanto mais dados a gente tem, melhor a nossa decisão. É muito difícil se você não tiver cercado de informação para um cara que dirige um negócio grande. Sim. Ele não tem muito o que fazer se ele não tiver dado na mão, ponto. Então, eu acredito que em algum momento você deve ter assessorado, apoiado ou mostrado para ele que tem alguns dados que você correlacionou e isso mudou o dia a dia do negócio. Você Sim. conta pra gente. Tem uma empresa aqui que trabalha de um modelo mensal, de serviço. E eu não vou citar o nome da empresa para não expor o caso, mas ele trabalhava, o ticket médio da pessoa era em torno de R$400. Qual segmento? Academia. Academia. Então, ele tinha um ticket alto e tinha alguns descontos dentro da empresa e ela tinha que chegar a um patamar de faturamento X que ela não conseguia chegar. E a gente começou a trabalhar, investigar os dados e ver, porque a quantidade de alunos aumentava e tal. Só que o ticket médio não batia o patamar. E aí, quando a gente foi ver a gente começou a analisar os dados e começou a espremer, a gente fala espremer os dados. A gente começou a olhar quem que eram as pessoas que frequentavam, idade, que horas que frequentava, a gente pegava dados de catraca. E a gente foi olhando, quem está com as mensalidades mais baixas? São os clientes antigos? Faz sentido, Perfeito. mas não eram. E a gente falou, é homem? Não. É mulher? Começou a olhar gênero, idade e tudo mais. E aí a gente pegou um mapa e colocou numa geolocalização, assim. Colocou um mapa da cidade e viu que as pessoas que pagavam menos moravam nas áreas mais privilegiadas da cidade. E era totalmente oposto à maneira com que a gente pensa. Mas Perfeito, não faz o sentido. que fazia? Por que isso acontecia? E aí a gente foi ver a data de matrícula das pessoas e quando elas entraram dentro Da empresa. da empresa. E batia na época onde havia uma gestão dentro da academia, onde começou, um indicava para o outro, se eu pago X, me ofereceram a mensalidade X% mais caro. A gente via que pela pessoa ter proximidade com algum aluno, alguma coisa, a academia ficava meio que obrigada ou algo do tipo a ceder esse desconto. Porque elas já sabiam como era o modelo de precificação e não aceitavam o modelo de precificação novo. Então a gente viu e descobriu isso muito fácil depois de a gente conseguir mudar a visualização e a perspectiva do dado, de que pessoas que haviam entrado naquela época, que moravam em determinada região, que era uma região mais nobre da cidade, tinham esse privilégio de entrar com o ticket. Tipo, um falava pro outro, ô Maurício, eu tô pagando 80, fala lá que você consegue. Exato. Então foi um falando, por isso que eles moravam próximos, que eram aquelas pessoas que se conheciam ali. Putz, entendi, que legal. E eu só discordo de uma coisa, não foi fácil. Não. Não, fácil. Fica fácil depois... Exatamente. E a mania que o empresário tem, né? Depois que o filho nasce, todo mundo quer ser pai, ainda mais se tem olho azul. Engenheiro de obra pronta. Então não acho que foi fácil não, porque saber que botão apertar é muito difícil. E depois que você viu isso, você está falando de uma variável, cara, que na verdade eles pagavam para um cara, que é o gestor, para poder fazer, e ele tomava decisões onde você não consegue computar. Ele tinha esse termômetro na mão. Sim. Ele podia trazer, negar, jogar para cima, jogar para baixo, e aí você consegue medir se esse cara está sendo rentável para o negócio ou não. Totalmente. Consequentemente, se vale a pena continuar com ele, até melhorar alguma coisa ou não. Então, acho que esse case mostra para quem está ouvindo aí o seguinte, porque quando a gente está falando daqui para baixo, cara, o dado vai estar lá, a decisão é do gestor. E para isso que você está ouvindo o podcast, para a gente tomar melhores decisões. Então, a gente está todo dia em N negócios. Nessa situação aqui, com certeza seria uma discussão, mas até chegar no denominador, ou seja, ao invés de tratar sintoma, tratar a raiz do problema, é por isso que a gente precisa dos dados. Porque daí tomou uma decisão assertiva, deve ter passado uma meta para esse gestor, eu não sei como eles resolveram isso. Isso aí tem muito cara da companhia atlética, mas eu não sei se é. E aí, nesse sentido, é o que a gente fala de consultoria e de gestão, porque querendo ou não, a decisão é que vai fazer a diferença no final do negócio. O que a gente brinca, que lá na empresa a gente não pode falar 12 palavras.
Na 12? média, 2. Ah, 2. Na média, e eu acho. Perfeito. Pô, na média, eu e um amigo meu temos 1,5 filho cada um. Qual que é a realidade disso? É. Nenhuma. Ele tem 3, eu não tenho nenhum. Justo. E eu acho, não dá pra falar, pô, eu acho que foi isso o problema. Não, pô, você tá com um dado, não tem como você falar eu acho. Então, quando a gente tá baseado nisso, o trabalho nosso é extremamente e puramente investigativo. Então, é muito... Quando o pessoal fala assim, mas vocês trabalham com programação, uma área exata. Sim, só que exige muita criatividade para pensar nisso. Tem um outro case que eu queria colocar, eu não vou falar o nome, aí se você quiser, você vai saber, você pode falar o nome. É uma rede de supermercados autônomo que eu vi eles colocando como uma vantagem para ser franqueado o BI que eu sabia que vocês que faziam. Sim, então, isso eu achei que agregou muito valor, que eu vi isso na mídia. Na época eu até trabalhava com você ainda. O dono da empresa falando com uma vantagem. Aqui, na nossa, se você fizer parte, você vai ter um BI para você vai controlar tudo certinho. Então, acaba virando um valor agregado para a empresa. Muitas vezes para venda, para parceria, para os próprios clientes dela, ela consegue oferecer isso, né? Gera uma inteligência muito grande para o dono do negócio. A empresa, eu conheço os proprietários, é a ONI. A gente está com eles desde antes da empresa existir. Hoje eles estão com mais de 400 lojas aí. A gente entrou quando eles não tinham nenhuma loja. Hoje é impossível você ter uma empresa do tamanho da ONI sem ter um controle de dados. Então a gente sabe qual loja vende mais, que jeito, qual produto, pico de venda, qual produto que dá mais margem, menos margem. E a gente entrega esse valor para o franqueado. A gente consegue entregar a inteligência para ele e falar, esse produto vai acabar. Compra esse produto. A gente está trabalhando em alguns produtos junto à ONI para trabalhar com predição de tempo. Quanto tempo vai demorar para acabar e tal. Exatamente. É muito legal, tenho 2 cases para contar, acho que a audiência vai gostar, sobre a ONI em específico, que, mentorado pelo Maurício Claro, a gente estava com uma dúvida assim, mas qual o produto que vale a pena ou não vender? E a gente sabia que o pão era um produto que dava muito trabalho. Ele dava trabalho para repor, era o produto com menor validade, então era um produto difícil. Aí o Maurício falou, cara, mas será que vale a pena não vender pão? Quando o cara compra pão, o que mais que ele compra? Aí a gente foi fazer cesta de produto. Então, pega todas as vendas que tiveram pão. Qual que foi o retorno médio dessas vendas sem pão? Agora compara com uma outra loja que não tenha pão. Qual que é a venda média desse... E aí a gente viu que o pão, apesar de ser muito difícil, assim, muito trabalhoso, ele dava uma puta rentabilidade. Ele trazia outras vendas... Além do que ele fazia a loja, no geral, vender mais. Então, uma loja que tinha pão, tentando controlar variáveis do tipo localização, número de pessoas que passam, várias outras coisas, versus uma loja que não tinha pão, o fato de ter pão atraía mais gente e fazia vender mais. Exato. Então, se o cara não tivesse o dado, ele ia lá ver direto o lucro do pão e ia falar, putz, não vale a pena o lucro do pão. Pelo RP dele, ele só ia poder ver isso. Agora, como a gente tinha um BI por trás, a gente começou a fazer essas correlações. Isso eu achei que dá um resultado muito legal. E tem uma segunda também que a gente achou muito interessante, porque na ONI não necessariamente tem... Diferente da loja da Amazon, que você pega qualquer produto, ele já está no seu celular e aí não tem como você colocar, a ONI, ela pressupõe uma certa confiança. Não sei como está ainda hoje, mas ela pressupunha uma certa confiança. Você tirava o produto da prateleira e você tinha que passar no seu próprio celular. Só que como era dentro de empresas ou dentro de prédios comerciais, escritórios, essa confiança ela já era meio que presumida mesmo e fazia sentido, né? Difícil alguém entrar e roubar na própria empresa. Perfeito. Dito isso, a gente viu uma loja que estava com a perda operacional acima da média. Então, na média, subiam mais produtos. E aí a gente foi entender por quê. Aí a gente foi até que a gente conseguiu chegar. Chegou na menina que toda vez que ela entrava, a quantidade de produtos depois era diferente. E aí, através do BI, você pegou alguma coisa física, assim. Sim. Então, isso é interessante. E isso a gente está falando, por exemplo, que pode ser na sua empresa, você pode criar uma correlação do seu ERP com a sua catraca. Então você vai saber que todo dia que tem esse tipo de lançamento, tal pessoa está na empresa, sabe? Tô pensando coisas assim que o BI ele é possível de você conectar bancos diferentes. Então te permite muitas coisas, né? Um case muito simples que toda empresa acaba pedindo é o controle de vendedor. Exemplo, esse vendedor para mim ele é rentável? Quanto eu pago para ele, mais deslocamento, mais hotel, mais combustível, versus quanto ele me gera de lucro. Nem sempre o vendedor que vai vender mais é o que te dá mais margem de lucro. Às vezes algum outro tem uma margem de negociação muito maior. Então a gente pega grandes empresas aí que tem 80, 90 vendedores.
A gente tem um controle muito mais acirrado e muito mais fácil E que é de um pegar. ponto, Maurício, muito bom que você falou, achei ótimo, é que, por exemplo, dá para fazer isso com os dados contábeis de uma empresa grande? Dá. Ela Sim. consegue no final do mês fechar. Mas é como a gente diz, aí Inês já é morta. É muito melhor você pegar o vendedor e colocar um painel para ele que ele veja no dia 10, do tipo, cara, esse mês se eu não correr mais, eu não vou bater minha meta. Ou eu tô gastando muito esse mês, eu preciso gastar menos. É muito melhor eu fazer isso do que eu chegar depois de finalizar do mês e falar, Gabriel, esse mês você não bateu a meta, cara, você gastou demais. Cara, é totalmente diferente a minha ação. Eu só vou poder lamentar e pensar, no próximo eu vou fazer diferente. Agora, quando você traz isso através de BI, que o cara tem na palma da mão dele, cara, isso muda muito o A jogo. velocidade de reação fica muito mais rápida. Você não precisa esperar fechar o mês, tirar o relatório, fazer uma apresentação e tal. Não demora 10, 15 dias. Perfeito. Outro exemplo, DRE. A DRE, toda empresa, fechou o mês, pega, baixa os relatórios, faz relação contábil, faz o batimento, vê se deu tudo certinho. Lá pro dia 10, 15 tem a DRE. Se você tem isso tudo estruturado dentro de um BI, no dia 10 você já sabe como vai fechar a DRE. Exatamente. Você já vai tem a sua projetando. DRE praticamente em tempo real. Perfeito. Ele falou da DRE aqui, pessoal. Acho que todo mundo já sabe que é uma DRE, mas demonstrativo de resultado do exercício é o seu balanço, é o fechamento da sua empresa ali mês a mês para você conseguir enxergar para onde foram os seus custos, se você teve uma margem operacional ok, se teve lucro líquido. Então a gente faz isso para conseguir ajudar vocês aí. Vocês falaram muitas coisas aqui, eu anotei algumas e vou só repassar. Quando vocês falaram de loja autônoma, é um segmento que eu acho que faz muito sentido. E acho que a premissa principal dele, ele existe porque conveniência tem outros negócios que também trazem conveniência, não só a loja autônoma. Então eu acho que o principal motivo não é a conveniência. Sim, ela é um dos fatores, mas eu não acho que é isso. Quando você olha para uma loja que você não tem atendente, é disruptivo. Sim. E a hora que você faz a conta, se faz sentido ou não, é só você pensar que quando você está no preço do produto, uma pessoa foi lá e quebrou, furtou, levou embora, venceu, quem paga pelo mau serviço, quem paga pelo roubo é você. Ser cliente. Então, basicamente, quando você coloca, e aí eu vou me basear nos dados, quando você coloca uma loja dessa dentro de um condomínio, você está num ambiente, numa comunidade, vamos dizer assim, num circuito. E se essa pessoa... Ali pode acontecer roubo? Pode e acontece. Uhum. Só que o custo do roubo é muito menor do que o custo de uma pessoa todos os dias para olhar se tem alguém ou não roubando. Sim. Mas posso colocar um ponto a mais? Desculpa te cortar nesse ponto, mas é exatamente aqui, ó. O Tom, que é um dos donos da Oni, ele já tem estudos que mostram que a perda operacional, o roubo, numa loja autônoma é menor do que numa conveniência com uma pessoa. Sim. Menor. Menor. Sabe por quê? Isso- Pode falar, Maurício, vai lá. Isso começou também em supermercado. Os caixas autônomos. Se você olhar hoje, é muito fácil. Você olha Perfeito. Self-checkout, Sabe né? vários. o self-checkout. O gasto com o funcionário acaba sendo maior do que mesmo que as pessoas roubem alguns produtos, que vai ter a perda mesmo, não tem como. Sim. É menor. O doido é que, nesse caso da loja autônoma, o roubo foi menor. Menor ainda. E outro ponto disso que você falou, no Savenhago, eu participei desse case desde o começo como cliente, implantaram os guichês autônomos. Eu fui o primeiro, né? Pô, ligado com tecnologia, adorei, falei, vou fazer todos. E aí eu comecei a observar, assim, hoje em dia a fila do autônomo é maior do que a fila do caixa normal. As pessoas preferem, porque é uma interação meio chata ali. Você não quer conversar muito com o caixa, você não sabe se você pode falar porque ele tá corrido, A então... pessoa quer uma autonomia, ela não quer falar com ninguém. Eu não quer queria pegar o falar com produto e ir ninguém. embora. Exato. Então você ainda agrega valor. Você diminui custo, você diminui roubo, no caso da Oni que ela provou isso, e você ainda aumenta o valor para o Quem cliente. está indo para isso agora é o McDonald's, Burger King, fazendo lojas 100% autônomas. Ah, eu já Sem vi checkout, atendimento, mas eu não vi... Não, 100% sim. O lanche é feito Não, pela perfeito, pessoa, mas perfeito. Tem Mas não tem caixa. Uma tem loja sem lanchonete caixa. aqui- Acho que tem legal. uma lanchonete aqui em Ribeirão Preto do McDonald's que já não tem caixa. Caramba, Não que tem, bacana. É só pelo totem. Que legal. Nossa, vocês falaram tanta coisa que eu fui anotando aqui. Mas deixa eu só complementar, pode ver ali. O lance da Oni que eu achei interessante é que a Oni ela migrou, e isso eu achei muito legal. O Tom é um cara que eu quero trazer aqui, o Tom e o Vitão, ó, vocês estão ouvindo aí, já vão marcando na agenda.
que assim, o lance deles não é mais ser um supermercado autônomo. Eles começaram a fazer supermercado autônomo só para mostrar a ferramenta de vendas autônomas. Hoje eles automatizam qualquer coisa. Se você tem uma geladeira no seu escritório e você, ao invés de abastecer e dar para todo mundo, você quer colocá-la lá e as pessoas pegarem ordenadamente, cada um ter direito a alguma coisa, você pode automatizar a geladeira do seu escritório através do produto Oni. Então a Oni, ao invés de ela ser um fim, um supermercado em si, ela é só um meio. Ela é um meio para você fazer uma transação autônoma. E um pouquinho mais longe, como eles têm uma pulverização muito grande, eles têm 400 lojas pelo Brasil, em segmentos comerciais, residenciais, classe A, B, C. Se você quer fazer um lançamento de um produto, Nossa. é mais fácil você lançar num Savenhago ou fazer um teste na Oni e colocar nas 400 lojas e você ter o dado exatamente disso, de quem que compra, qual a idade, qual é o sexo, que horas que compra junto com o quê. Perfeito. Perfeito. Vamos lá. Eu vou começar pelo fim, então. Tem um pessoal que a gente acompanha muito próximo. Então, um abraço pro Diego e pro Rodrigão aí. Eles lançaram essas lojas autônomas aqui em Ribeirão Preto, chamada e-Market. Sim. E um crescimento... A curva disso, cara, é ignorante. Sim, exponencial. É ignorante. Sim. Aí o gargalo, eles começaram a ver que passou para outro lugar, que é a logística. Sim. Logística e reposição. E nesse sentido, os dados fazem sentido, porque esse cara pode empaçocar a loja, como ele pode saber exatamente o que gira e Sim. só repor no mínimo ali. E não vai ter erro, cara. Ele vai errar muito pouco, porque o comportamento das pessoas repetem. Sim. Se eu consigo saber, incrível. Essa situação do roubo é um problema, ponto, que eles vão saber no fim, não pegam na hora, mas pega. Uma hora pega. Sim. E aí a gente estava falando do furto. Você sabe qual que é o maior problema que o Carrefour enfrentou no Brasil, cara? Furto? O desafio dos caras em fechar a gestão do negócio? Não. Na verdade, furto é quando... Eu nem sei a diferença. Furto é quando não tem uma ação Enfim, agressiva. roubo de assim. produto ou perda de produto. A hora que vocês falaram do caixa, olha só um outro efeito colateral. Se eu tô no self-checkout, eu não tenho relacionamento. Geralmente você fica com um cara apoiando para 4, 5 Sim, caixas sim, ali, pra hora exato. que engasga. Tem um idoso, não conseguiu ver, não passou cartão, enfim. Perfeito. Cancelar produto, que já aconteceu que é só comigo o também cara. precisa. Bom, mas via de regra, esse cara que tá no caixa, ele tem um network aqui, ele tem relacionamento. Sim. E na hora que chega no caixa, cara, sabe a única coisa que os caras não conseguem pegar? É amigo do cara do caixa, o cara passa por fora. Você tá com... Exatamente. Você tá com o leitor aqui, o cara pega um pneu, ele passa 3 tomates, uma ervilha e 2 maçãs. Opa, pula o Pega o pneu, pula o pneu, coloca do outro lado e vai embora. É. Sabe um supermercado que amarrou isso há muito tempo? É. Quem é daqui de Ribeirão sabe. Você ia no macro, já foi no macro? Já. Ah, ele O cara confere no contava final. o fim, a saída. Não, hoje ainda é assim, mas não conta todo mundo. Eles pegam meio que por Pega uma amostragem. Mas isso até é real também dentro de restaurante, bar. Ô, total. Show. Mas na mimiseira Total, que é hoje, total. imagina, não para o Maurício, para eu. Vou falar o quê? Já era. Você não, você não gosta de neguinho igual eu, né? Você tá me pegando no pé, né? lá Imagina o BBB que não dá isso. Dá. Isso era... Eu compro no macro ainda até hoje. E lá eles contam. Eles pegam. Mas Só o que Maurício Não, eu lembro eu- de uma época que você não conseguia comprar, você tinha que ter o cartão. tinha, já agora uns mudou. 3, 4 anos já Agora mudou. pode estar liberado. Só continuando o raciocínio aqui. Mas o Maurício, se eu fosse o cara ali, eu não parava. Porque imagina você descobre que o cara tá pegando um produto. Como que você vai pedir pra ele devolver? Você corre. Vocês estavam falando do McDonald's e realmente... E faz todo sentido, né? Você tem um autosserviço, o cara já vai lá, a molecada gosta e compra. Mas, tipo, eu mesmo que me sinto familiarizado, não me sinto uma pessoa digitalmente excluída, às vezes tem algumas dificuldades com o totem. Então, por exemplo, eu gosto de comprar mais um hambúrguer, porque eu quero comer mais proteína no negócio. Sim. Mesmo que seja da minhoca, os caras zoando. E aí, cara, eu não sabia incluir, cara. Não conseguia. Enfim, tive alguma dificuldade. Mas eu acho que esse caminho acontece. Só que olha como isso a gente acha que é de hoje e não é. A gente participou, até, acho que eu já contei a história aqui. Uma das pós-graduações que eu fiz, eu tive uma palestra com um cara da Microsoft. E esse cara estava desenvolvendo um software para o Bradesco Nacional. E no fim, eles perderam. Eles desenvolveram um software e perderam essa venda. E o cara foi fazer uma entrevista e entender por que ele perdeu a venda. Porque você imagina, cara, você faz um software para o Bradescão aqui. Aí chega no final, você tem que explicar para o seu diretor que você perdeu a venda do negócio. Gastou 1 E milhão. você, pra produzir. empresa, é líder de segmentos. Os caras te procuraram, o cara fala, não comprou? Ele falou assim, filho, seu software é incrível, não tem problema nenhum.
O detalhe é que você pensou no atendimento presencial e eu não quero mais. Então, o cara, o problema foi no briefing. Não foi no desenvolvimento. A ferramenta era do Cunha, era embaçadíssima, ótima. Mas o feeling estava errado. E tanto tem esse movimento há muito tempo, que eu acho que minha pós eu terminei deve fazer uns 10 anos já, que a Caixa, que para mim é o banco mais atrasado, eu tive péssimas experiências com a Caixa, não gosto da Caixa, mas com crédito eles são incríveis. Tanto eles quanto o BB, eles já dividiram fisicamente as agências. Então, há muito tempo atrás. Como assim, fisicamente? Os caixas eletrônicos separados. E tem uma barreira física. Sim, e uma porta de giratória para você passar depois. Sim. E uma pessoa te entrevistando. Mas por que você vai lá? Para dificultar mesmo. Porque eles têm um atendimento tão grande ao público, tem tanta situação do governo que ele precisa, que todo mundo ele direciona para o autoatendimento. E ele só tem 2 caixinhas, geralmente, nas agências, cara, porque ele é obrigado. Sim. Eu lembro que quando liberaram um pagamento de boleto, alguma coisa assim pela internet, pelo telefone, algumas agências proibiam você de pagar no caixa. Você tinha que pagar lá do lado de fora. Eu lembro. Porque custa mais pra gente. Custa mais, sim. Custa mais o tempo do cara do que o valor que ela ganha. É simples, você vai comprar passagem aérea ou fazer check-in no hotel. Se você for no hotel e fizer o check-in ou agendar o quarto, chegar lá, eu quero um quarto. É R$200 na porta. Se você entra pelo aplicativo, você paga 130. Exato. Porque é o custo do cara, é óbvio. Exato. E a mesma coisa com passagem aérea. Sim, sim. Então, a gente está caminhando muito para essa automação. Sim. Não, e deveria ser assim, né? Na verdade. Porque o custo das empresas, e o maior custo, e cada vez ele vai subir, é o custo humano. Sim. É o custo de hora homem. Esse é caro demais. E o benefício ainda é que você tem todos os dados da pessoa, automático. Exato. Esse é um ponto que a gente não falou aqui, mas acontece muito dos projetos da Sonar. Isso acontece demais, que é o quanto você otimiza de tempo da equipe da empresa. Exatamente. O ganho de... A pessoa para de ficar minerando e para de ficar... Vou fazer o fechamento do relatório de vendas. A pessoa entra no software, baixa o relatório, começa a fazer as fórmulas no Excel, cria o gráfico, copia, cola no PowerPoint. Do PowerPoint cria um PDF, do PDF manda no e-mail. Perfeito. Mandou no e-mail, aí o gerente fala assim, não, troca esse gráfico aqui pelo outro. Ela vai e volta, tira o relatório de novo, vai e volta. Então, o ganho de mão de obra, isso é o direto, mas não é o maior. Mas assim, vou mensurar qual que é o meu ganho direto num projeto de BI. Pô, em horas de profissionais minerando e montando, o seu analista que você paga, você não vai ficar pagando ele para ficar tirando relatório e montando relatório. Você vai pagar ele para ele realmente fazer análise em cima dos dados. Exato. Aí tem até 2 pontos, na verdade, Maurício. Primeiro, e a gente acompanhou isso, tinha uma reunião comercial de uma concessionária do Pará, pessoal da John Deere, a concessionária chamada Agrinorte. Eles tinham umas reuniões que eles falavam com os gerentes. Então, vamos supor, Maurício é meu gerente comercial. Eu apresentava, Maurício, aqui está o seu resultado. Por que você não vendeu nesse... Cara, você não sabia aquilo ali, às vezes, naquele momento. Você ia, putz, cara, esse daí eu vejo, trago para a próxima reunião. Às vezes você não sabia mesmo, era uma coisa muito específica. Quando a gente implantou um BI, cara, não tinha como o Maurício falar mais isso, porque ele já tinha, o BI ele tinha acesso antes do mês. Então, quando fosse para reunião, ele já tinha que explicar, não tinha como ele falar, isso eu não sei. Eu ia falar, pô, Maurício, mas você tá com isso daqui todo dia, cara, dá uma olhada nisso daqui antes. Então, tem esse primeiro ganho que eu acho muito bom. O segundo ponto que eu acho que muda muito é que, por exemplo, se você tem um cara, não, mas eu quero fazer com o meu interno de BI, beleza. Ele pode produzir? Pode. Tá, mas tem uma coisa que só ele pode fazer e a empresa do Maurício não pode fazer, que é entender o pormenor e a sua regra de negócio. Saber demandar a empresa do Maurício, então saber demandar o outsourcing, que a gente chama isso de BI, é uma coisa que internamente você vai ter que ter um cara. Exato. Então é muito melhor você pegar esse cara seu, pô, tem um analista muito bom de BI, cara... contrata uma empresa para otimizar esse cara e esse cara só, ele vai conseguir fazer 5 vezes mais do que ele conseguia fazer. Você sente isso também muito na prática? O que a gente fala é, o painel ele tem que responder uma pergunta. Qual é a pergunta que você quer responder? Perfeito. Então assim, pô... Criar a pergunta é um cara interno que vai saber, exato. Né? Qual que é se eu montar para você um painel lindo, maravilhoso, falando, pô, você faturou R$100 mil no mês passado. Tá bom, isso é bom ou ruim? 100 mil o quê? Tá bom, 100 mil eu tomei um prejuízo. Exato. 100 mil e eu tive um lucro. Tá bom, tive um lucro de 20 mil. Então, esse lucro é bom ou é ruim? Esse lucro é melhor ou é pior do que o mês passado, comparado com o ano passado? Então, sempre que a gente falar de BI, tem que ter um comparativo. Perfeito. Tem que ter algum parâmetro. É bom ou é ruim? A informação por si só não tem validade nenhuma. Exato. Você vai falar, minha empresa tem 12 funcionários.
Sim. E aí? Muito disso é, por exemplo, antigamente, por exemplo, meu avô tinha mercadinho. Ele conseguia fazer o estoque dele. Ele era um mercado pequeno, ele fazia isso há 40 anos, então ele sabia, pô, eu sei que Coca-Cola tem 5 fardos, tem final de semana que eu vendo 3 fardos, então tem que ter pelo menos mais uns 2. Mas hoje em dia isso é impossível fazer, pelo tanto de informação que as empresas têm, né? Elas têm Exato. tantas informações que hoje eu vejo muito claramente, assim, quando a gente entra na empresa e começa a fazer uns projetos, o quanto de ferramentas a mais a gente dá para os gestores tomarem decisão, né? Exato. O ponto-chave é quando a gente chega, a gente tem informação de baseada. Sim, Só que saber o que cruzar, o que fazer com o quê, sim. ou vou cruzar isso com aquilo. E hoje, pelo fato de a gente ter atendido hoje mais de 100 empresas de ramos totalmente distintos, a gente começa a trocar tecnologias entre as empresas. Perfeito. Então, uma visualização entre uma empresa, pô, eu descobri isso aqui em determinada empresa. Nossa, essa visualização aqui eu posso aplicar em outra empresa. E como a gente não atende empresas concorrentes, o que eu gero em uma, eu posso gerar valor em outra. Perfeito. E aí, nas reuniões nossas semanais, a gente vai apresentando case para as empresas. Perfeito. A gente vai apresentando maneiras novas de visualização. A nossa preocupação com a empresa é gerar novas visualizações, é gerar insight a partir dos dados. Então, ele não precisa, qual que é a sua atividade? Eu vendo dentro do e-commerce. Cara, então preocupa em vender e em ter maior margem. Os dados, deixa aqui. Legal. O que você quer fazer? Eu quero Legal. aumentar minha margem. Tá bom. Eu vou fazer uma análise de cesta de produto, vou fazer análise de curva ABC, vou fazer um monte de análise. E eu vou me preocupar só com isso, só em espremer os dados para te dar esse insight. Perfeito. Ale, uma pergunta que eu queria de você. Você como consultor, e você já trabalhou com projetos que não tinha BI e projeto, por exemplo, de cartório, que acho que foi o último que eu lembro, que tinha BI também. O que você como consultor vê que o BI pode agregar pro consultor, pro trabalho do consultor? Você acha que sim, que não? Sua opinião sobre? Eu vou responder sua pergunta, mas antes eu só quero falar de um ponto que eu acho que vai culminar no que você quer saber. Você estava falando do McDonald's e do nível de automação que eles estão fazendo e tudo mais, você falou assim, nunca vai ser 100% autônomo, tem lá o cara para fazer o lanche. Aí esses dias eu estou saindo do shopping, cara, vi que eles colocaram no corredor uma maquininha de algodão doce. Eu vi Você viu? no Iguatemi. Cara, deve custar uns 60 mil reais os primeiros algodão doce lá pra testar. É quase o teste do Elon Musk, porque o negócio, valor agregado, R$2, cara. Tem um braço mecânico, um cálculo, um não sei o quê, um spray de... um coisa que pra repor... Só falta o algodão doce sair falando, cara. Mas é legal. É 100% autônomo? 100%. Que legal, que legal. Só que, basicamente, a pessoa não compra o algodão doce. A pessoa compra a experiência de ver o algodão doce que eu ia fazendo. falar. E não é um algodão doce que é da praça, que custa R$5. Acho que ele custa 10, 15 reais. É um valor, Não tem ideia. é um valor muito alto. Só que é pela experiência de ver todo o algodão doce e tal. Que massa. E eu já vi algumas outras lojas que também estão fazendo. Eu vi empresa de buffet que tem a opção do bartender digital. Tipo, que você vai lá, o bagulho faz as misturas pra você, você só escolhe e o negócio doido. mistura. Bom, onde eu tô querendo chegar? Eu acho que vai ter um tipo de automatização, cara, que vai realmente transcender até o que o cara gosta. Eu acho que às vezes passa um pouco da conta. Eu acho que isso já acontece hoje. E eu vou dar um exemplo para vocês que eu não gosto. Cardápio digital. Eu gosto do cardápio físico. Eu não gosto de ter que ler o QR Code, ter que usar o meu celular, porque na hora que eu tô no bar, cara, eu não quero usar meu celular. Eu quero trocar uma ideia com quem tá ali. Perfeito. E eu não quero ficar... Para eu ver o último item, eu tenho que olhar desde o primeiro tudo, cara, até chegar. Porque eu não posso escolher o que eu quero ver. Eu nem sei o que eu quero ver. Eu nem sei o que eu quero pedir. Sim. Mas tem a foto... Não, cara, eu gosto do cardápio. Eu quero... Você tem um papel aí? Eu quero olhar pro papel. E dessa vez e livro, né? Até hoje por tem exemplo, gente que continua que seja. com livro. E eu acho que a gente também exclui, cara... Por exemplo, o meu pai e minha mãe não conseguiram fazer uma compra nesse lugar. Quando você joga 100% pro digital, cara. Perfeito. Eu ligo pra minha mãe pra eu conseguir falar com ela, de cada 10 é uma. E tem uma grande esmagadora a quantidade de bares aqui em Ribeirão que não tem mais cardápio físico. Muitos. É só digital. E você fala assim, tá bom, não tenho telefone. E aí eu acho... E tem alguns bares que vão um pouco além. Não é só o cardápio. Mas para você fechar, eu já fui em um que se você não tiver telefone, ele nem abre tua conta. Porque é tudo vinculado ao telefone. A sua conta, você entra no seu nome, você faz o pagamento pelo telefone, é tudo pelo telefone. Olha. Então, se você for lá com dinheiro
Físico, já era. E sem telefone, você não é atendido. Caralho. Aí eu já acho que você já entra na missão do negócio, né? Exato. O que ele quer. Ele não quer você ali, não, então. Não quer, Bom, exato. ele sabe exatamente o que ele não quer e de repente ele tá dentro da missão dele e tá tudo certo. Eu só acho que nesse nível de automação que vai acontecer, nós querendo ou não, tem mais algumas vagas que vão deixar de existir ou vão ganhar menos por aquilo. Se uma máquina faz, ela sempre vai fazer melhor do que você. E aí eu vou chegar na resposta do Gabriel aqui que você pode fazer o que você quiser, filho. Vai depender da decisão de alguém. Estrategicamente, essa máquina vai decidir para você. Então, a hora que você pergunta para mim da consultoria, como a gente... Eu digo que a gente treina, e não é porque nós somos melhores, não é porque a gente sabe mais do que o empresário. Muito pelo contrário. Todo e qualquer negócio que eu entro, com toda a humildade do mundo, eu aprendo muitas coisas. Porém, é igual o Maurício falou. Ele falou assim, Alexandre, já fiz 100 painéis. Alexandre, quantas empresas você já entrou? 60. Quanto tempo você está aí? 14 anos. Cara, não tem como você não criar correlações de coisas que você já fez, porque eu estou visitando várias casas. Então, você está vivendo só o seu mundo todos os dias. Então, é impossível você ter vivido o que eu vivi, porque você precisou se dedicar no negócio. Então, eu posso agregar algo para você? Sim. Muito provavelmente sim. Você é empreendedor, né? Você diz. O empreendedor tá muito focado o empresário que está dele, decidindo ali. Porque eu já vi outros cenários, estou com a cabeça fresca, não estou ali dentro e consigo te ajudar a decidir, porque a jornada do empresário também é muito difícil, é sozinha. Esse cara toma uma decisão que ele pode mandar não sei quantas mil famílias embora, cara. Sim. Muita gente que depende dele lá no dia 5. A gente brinca que o cara venceu o dia 5, já foi, depois pagou os impostos, cara, até o dia 10 tá tudo lindo, filho. Para, é só alegria, vai que vai. Sim. Então, nesse sentido, eu acredito que tudo que a gente tem para unir dados e juntar informações é muito, muito, muito válido, mas não tira o poder da decisão. Porque esse cara também pode juntar um monte de dados e nem saber porque que ele quer, só porque ele acha bonito. E eu até acho que isso acontece muito. Sim, o cara tem um painel lindo, maravilhoso, que não fala nada com coisa nenhuma. Não, e ele, a hora que ele vai falar para você, fala assim, cara, o que você quer? Ele fala tudo. Sim. Que tudo, fi, tudo, tá doido? Que dados tudo você quer ver? tem. Todos, né? Tudo você já tem aí, fi. Essa é uma das perguntas que eu mais ouço é, em quanto tempo você consegue mapear a minha empresa? Fala, eu sou o Diana Jones, eu sou... Quanto tempo você tem de empresa? Geólogo. 15 anos, eu acho que por aí. Eu falo, e é exatamente isso. Tipo, quando você vai trabalhar dentro de uma empresa, você não acaba de mapear nunca a empresa. Você pode ter mais perspectivas e mais visibilidade sobre as áreas, mas o estudo nunca vai acabar. Vai mudar o comportamento de compra, vai mudar o tipo de funcionário que você tem dentro da empresa, vai mudar seu cliente, vai mudar o produto. Então, o comportamento e os dados vão estar em constante mudança. Perfeito. E isso vai fazer com que você necessite sempre de alguém olhando os seus dados. Sempre. Você nunca vai poder parar. Então, a pessoa fala, quando termina? Eu falo, nunca. Não tem um fim. Então, a gente sempre procura trabalhar essa parte ou essa cultura com o cliente. Sim, sim. Ale, mas eu não entendi tão bem, assim. No trabalho de consultor, você acha que agrega ter analisando uma empresa, o que você, pela visão de consultor, acha que o BI agrega nela? Que é uma visão diferente, nossa, meio técnica. Que agrega para a assim, empresa? Para a empresa. E para o consultor depois, para um consultor que vai entrar para atender uma empresa. Bom, como que eu faria essa dança aí? Porque eu acho que elas são muito complementares. Quando o Maurício fala de mapear, eu entendo como diagnosticar. Porque o cara quer o overview do negócio dele através de dados. É mais ou menos isso que ele está pretendendo contigo. A hora que a gente diagnostica, ou seja, que a gente passa por determinadas áreas, o que é mais rico é ouvir todas as pessoas de diferentes setores. Porque a gente chega lá, a gente não sabe nada. Não. E se você não está aberto a ouvir, você vai tirar do que só o dono falou, que na verdade ele tem geralmente uma visão muito estreita do negócio dele, porque ele não percebe que as pessoas só deixam ele saber aquilo que elas querem que ele saiba. Exato. E o principal, quando a gente vai entrar numa empresa, as primeiras análises são sempre as mais ricas, porque eu não estou viciado no negócio do cara. Então eu venho com uma visão de totalmente fora, eu não tenho conhecimento nenhum sobre o negócio dele, sobre a área dele. Eu não sei que ele, geralmente em abril, ele tem uma queda de vendas. Eu não sei. Então, quando eu olhar, eu vou procurar estudar, por que aconteceu essa queda? O que é em abril? Eu não sei nada do negócio dele. Então, minha análise ela não vem com nenhum viés. E quanto mais eu tenho as interações com o dono do negócio, mais, entre aspas, ele me contamina com a visão dele. Perfeito. Só que eu venho com visões de outros negócios. Então, eu não vou olhar com o olho dele. Sim. Eu vou olhar o negócio dele com o olhar
totalmente fora. Sim. Um olhar frio. Então, eu não sei quem que é o fulano, quem que é o Beltrano, por que que o Beltrano vende com margem menor. Ou Não, eu vou chegar e vou fazer uma análise fria. E aí, corroborando com o que o Maurício está falando, nesse início, a gente fazendo o diagnóstico, entendendo onde está a dor dele, depois disso, entendendo a raiz dessas dores, a gente pode mexer em processo, seja lá no que a empresa demandar, mas no final, a gente vai ter que apoiar esse gestor a continuar decidindo e errando menos. Quando a gente entende onde está o problema, involuntariamente a gente começa a mapear aquela área mais a fundo. Mapeando essa área mais a fundo, a gente diz o que para o BI? BI, traga mais informações desse lugar para mim. BI, vamos criar essas correlações aqui que eu acredito que no final, para o cara que está ali na ponta, ele saber quanto tempo antes ele precisa colocar um pedido de compra no fornecedor para que isso não falte no dia que o meu cliente estiver lá, porque, cara, é perder uma venda. Cara, não é comprar um produto por R$1 a mais, R$1 a menos. O seu cliente, mediante todas as empresas que tinha em Ribeirão, perdeu o tempo dele, está dentro do seu balcão, querendo comprar um produto com dinheiro pronto para te dar, e você fala, não tenho o contraponto para levar ele, é muito caro isso. Perfeito. Então, nesse sentido, a gente precisa ter. Então, na hora que você amarra e fala para o cara, ó, o seu produto irá acabar dia X, pela média que eu estou vendo. E isso faz com que o número de erros dessa pessoa diminua muito. Consequentemente, a minha venda vai aumentar sem fazer nada, só com as mesmas pessoas que estão ali dentro, trabalhando com mais eficiência. Agora, se você fala, não, eu sou o cara, eu faço sozinho, controlo isso há 10 anos, 20 anos, vou continuar fazendo da mesma forma, ok, amigo, alguém vai te engolir, ponto. Exato. Ou você vai ter que pagar tão caro para esse cara, porque o seu funcionário é que vai fazer isso para ele facilitar o trabalho dele. Então não adianta, não tem para onde correr, cara. Como Paulo Vieira fala, né? Deixa o orgulho de lado. Sim. Ouça. E Ale, de cartório em específico, que você tem um painel que você representa junto com a Sonar, que já está bem evoluído disso. O que você acha que agregou? O que agrega para um tabelião que está ouvindo a gente? Cara, vai no mesmo sentido, né? Porque eu gosto muito da situação da meta, porque realmente, cara, o leite já foi derramado, a meta foi ou não foi cumprida. No meio do caminho, ele olha todo dia, toda semana, se ele vai ou não chegar. Então, para você ter ideia, tem clientes, cara, que reduziram a velocidade da escritura em 6 vezes. Então, ele entrega uma escritura 6 vezes mais rápido porque ele acompanhou o lead time disso. Ou a gente teve um caso de uma pessoa que faleceu. Você não sabe tudo que está na gaveta do cara. A gente só conseguiu dar andamento naquilo que a gente tinha entrada, tinha dados e conseguimos saber, porque dentro de um cartório, você conta a sua vida ali, sua necessidade para fazer aquele documento, seja lá o que for, e você não divide isso com outra pessoa. Então, isso se perde e a responsabilidade é do tabelião. Então, nesse sentido, apoia muito, porque você consegue enxergar onde está cada coisa. Escrituras que não foram finalizadas, o porquê que elas não foram finalizadas. Às vezes essa pessoa nem lembra que ela deixou, que ela está te devendo um documento. Enfim, são coisas que a gente não pode mais confiar na memória, não pode mais confiar no papel, tem que confiar no software. Então, se você não tem o software, a gente consegue te ajudar, e eu acho que isso acontece com você também, de repente esse dado não vir estruturado para você, ele acha que você vai resolver o problema dele. Perfeito. E aí, uma vez que essa premissa, porque a gente está falando do BI é a cereja do bolo, cara, é lindo, maravilhoso, mas tem muito trabalho antes. Sim. Não adianta vocês entregarem um dado ruim, não validado, ou querer incluir isso numa planilha, cara, que vai ficar meia boca, você vai gastar muito dinheiro para colocar um motor de Fusca na Ferrari. Exato. Perfeito. Quando eu dou muita palestra em empresa, faculdade, eu sempre falo do maior desafio. Pô, qual que é o maior desafio que a gente tem dentro de um BI? Qual que é o pior cenário que a gente tem? Não é investimento financeiro, não é pessoa, é cultura. Se a empresa não tiver uma cultura voltada para o dado, você pode gastar o dinheiro que for, pode colocar um time só de sênior que o projeto não vai para frente. Perfeito. Então, se a empresa não trabalhar a cultura dela, não vai adiantar. Você pode investir um caminhão de dinheiro. Boa. Maurício, para a gente finalizar, para quem quer saber um pouco mais da Datime, como vocês atendem os clientes? Você falou que atende de qualquer tamanho. Sim, sim. Como que eles te procuram? Como que te acham? Se tem projetos que é personalizado? Como... Tem. Todos os nossos projetos são 100% personalizados. A gente trabalha cliente a cliente, a não ser um produto específico voltado para restaurantes e bares, que é um volume maior, mas é vendido em parceria. Mas a gente tem a rede social, Datime BI, e tem também meu contato... Só letra aí, o Datime. Datime é D-A-T-I-M-E-B-I. Datime, Datime BI. Perfeito. E tem também o datimebi.com.br.
Perfeito. E o seu contato pessoal nas redes? Meu Instagram é MSSMM, que é Maurício Siena Silva Machado Marques. Então, para simplificar, a gente deixou só as primeiras palavras. Eu só achei que eu é que tinha nome grande, cara. Não. Nossa. E telefone, vou deixar o WhatsApp, é 016 98207 9630. Boa. E os projetos nossos são personalizados, a gente pode trabalhar tanto com um job quanto um serviço por assinatura, onde você vai ter uma equipe de BI disponibilizada para sua empresa. Perfeito. Então, Independente do tamanho do projeto. Independente do tamanho do projeto. Hoje a gente tem empresas que estão conosco há 5 anos, desde o início, desde a concepção, como exemplo da ONI. Perfeito. A gente tá com eles até hoje apoiando o crescimento. Então não tem, nossa, vou ligar para eles, pô, vai ser um absurdo de caro. Não, liga para a gente sempre vai dar um jeito de atender, seja empresa grande ou pequena. E a gente também não tem hoje qual é o ticket? Poxa, vai depender muito do projeto, do tipo da empresa, da dificuldade de obtenção do dado. Então tem algumas variáveis que a gente precisa saber ainda antes de passar o valor. Vão estudar de qualquer forma, do grande ou pequeno. Bem legal. Mas com certeza sai muito mais em conta do que você contratar um profissional para colocar na sua empresa. Boa, perfeito. Quer se apresentar, Lê, para a gente finalizar? Ou tem alguma coisa que você queira deixar de recado? Não, queria agradecer o Maurício, queria agradecer a aula aí. Espero que todo mundo tenha contribuído com você aí, porque cada hora a gente está falando de uma coisa dentro do seu negócio. E hoje foi a hora da gente falar de dados e do formato de apresentar isso, porque Excel foi muito bom, mas não é mais o Excel. E eu acho que tem uma curva também de agregar valor. Você falou assim, poxa, o pessoal estava vendendo na ONI para o franqueado como um diferencial o Power BI. Eu acho que hoje mas eu acho que em breve vai deixar de ser. Porque eu vejo que hoje é uma novidade, as pessoas vão entender que não é uma novidade, que é uma necessidade. Perfeito. E que todo mundo vai ter. É a mesma coisa que hoje eu falo assim, cara, compro meu carro porque ele tem ar-condicionado de direção elétrica, direção hidráulica. Não tem. Se seu carro não for elétrico hoje, não adianta. Então não é mais diferencial. Hoje ainda é. E se você tá ouvindo falar isso pela primeira vez, pensa no tanto que você tá atrasado. Exato. Cara, eu queria deixar de recado para vocês que estão ouvindo, que assim como o Ale falou realmente, que isso vai virar uma necessidade, um dado que eu não sei se o Maurício já ouviu, que fizeram um levantamento das 500 maiores empresas da Forbes. Tem um nome esse. Mas enfim, é um ranking das 500 maiores empresas. E dessas, 97% tinham alguma forma de BI, que seja Power BI, Tableau, 97% tinham. Alguma área voltada para esse estudo. Exato. Dentro da empresa tinha. Quando fizeram isso para o Brasil, dava menos de 30%. Então, aqui a gente ainda tem um gap muito grande, assim. Então, se você está ouvindo isso pela primeira vez, procure saber mais. E aí tem 2 formas de você fazer isso. Você pode sozinho ir atrás, então se é o caso de uma empresa menor, eu acho que faz todo sentido. Agora, se você é uma empresa um pouco maior, vá atrás de uma empresa especializada nisso. Vai te poupar muito trabalho, e como o Maurício falou, a maioria das empresas fazem projetos personalizados. Na Sonar também. Na Sonar a gente não tem um modelo de assinatura, a gente é sempre por projeto, então o projeto ele tem uma recorrência nele, mas é diferente de você ter uma equipe inteira. Eu acho que ter uma equipe inteira é interessante para empresas grandes. Eu aloco um outbound de mão de obra. E a gente não, a gente faz por projetos mesmo. Mas, enfim, tanto a nossa empresa como a empresa do Maurício, quanto outras empresas que existem no mercado e que a gente luta para o mercado crescer, porque a gente sabe do potencial que ele tem, elas estariam capacitadas para te atender. Então, o que eu te digo é, se você é gestor, procure, porque com certeza você vai ter um ganho nisso. Se vocês quiserem procurar a Sonar, é sonardd.com.br ou nas redes sociais, sonardd, @sonardd. E se quiserem me procurar, @gmendescruz nas redes sociais. A gente fala bastante coisa desses tópicos aqui, falo coisas de DRE, de DFC, então coisa para o empresário. A rede social muito voltada para o empresário menor. Então pode procurar lá que vai ter bastante conteúdo de graça. Beleza, graças a Deus a gente não falou de política, então você ligou, você ouviu a gente numa hora boa, porque, rapaz do céu, que loucura que tá isso aí, hein? Que isso, nem vamos entrar nessa que é pior. Vocês me acham no @consultoria.aguilar no Instagram e também no @escola de empresário, tá bom? É isso aí. Maurício, muito obrigado. Pessoal, muito obrigado a todos. Curtam. Se inscrevam no canal. Se inscrevam no nosso canal.
no nosso último episódio aí que a gente fez agora dessa nova aquisição, porque o Ribeirão Podcast foi adquirido agora, né? Então nós estamos um grupo de investimento agora, entendeu? Exato. Entendeu? Tá vendo? Tá vendo? Ouvindo a gente. 17 mil até esses dias tinha dado no Ademar. Não, viu, né? No Edmur. No Edmur. 17 mil views no negócio. Nós estamos... Ei, carinha bonita que nós estamos aqui. Estamos monetizando isso aqui agora, tá bom? Então é isso, pessoal. Dá uma força aí pra gente. Obrigado por tudo e valeu. E tchau.